Quando eu sou mal casado, dentro de mim, eu tendo a ser mais refém da minha criança. Porque esse procedimento do casamento interno deveria acontecer durante a nossa infância e adolescência. O que se esperaria de uma educação saudável, né? Que eu nascesse de uma mãe e de um pai, e que esse pai e essa mãe estejam duas pessoas assim sábias, maduras, que eles consigam lidar com os desafios do trabalho e possam educar e participar da minha educação, não ficar me mimando demais, tendo a presença deles de maneira saudável, sabendo qual é o papel de cada um deles. E é por isso que algumas pessoas estão muito mal casados, muito mal, e outros estão mal casados, mas menos mal. Depende do impacto da sua infância, da sua experiência da sua infância. Quando a sua infância foi muito pesada, aí fica mais difícil lidar com essa memória, porque a memória é mais pesada. E é claro que existem dois tipos de memória. Existe a memória durante a sua infância, durante os primeiros 7 anos de vida, o primeiro setênio, de 0 a 7 anos. Esse período de 0 a 7 anos é o período mais importante. Quando a gente está de 0 a 7 anos, a gente é como uma massa, sabe aquelas massinhas que as crianças gostam de brincar para moldar? Então, de 0 a 7 anos, nós somos uma massinha moldável. Então, tudo que acontece para essa criança, nessa idade, vai moldar ela. Então, a criança está lá chorando, não sei o quê, aí o pai fica brabo e grita com a criança. Aí aquilo fica lá gravado na criança, né? De repente o pai era presente, mas ele não aguentava mais, porque a criança ficava chorando demais, aí o pai gritou, chega, para de chorar. Mas aí o que a criança vê? Um pai brabo. E o que a criança registra? Um pai brabo. Então registra uma imagem de um pai brabo. E aí, né, por que a criança estava chorando? De repente estava chorando porque ela estava sentindo uma dor da sua gravidez. Ela estava ali num processo de querer limpar uma memória intrauterina emocional. Estava num processo. E o pai não estava sabendo disso, não sabia como cuidar disso, né? Porque as crianças, elas, durante esses 7 anos primeiro, elas limpam muito memória intrauterina, porque elas estão saindo de uma gravidez. E aí, quando os pais não sabem, né, disso, eles não cuidam disso. Então, a criança está doente, aí começa a dar remédio, começa a fazer um monte de coisa, e ele não entende o procedimento, o que acontece na criança. Por isso que, se você quer que uma criança tenha uma vida saudável, você tem que cuidar dos primeiros 7 anos da vida dela. O que você fizer nos primeiros 7 anos da vida dela, você vai poupar muito trabalho depois. Então, quanto mais cedo você pegar um problema, melhor será a solução. Quando você pega uma pessoa com 50 anos, 70 anos, é mais difícil de trabalhar, porque ela não é maleável. Então, quando uma criança está mal, você tem que entender que tem alguma coisa que está acontecendo no universo dentro dela. Seja porque aconteceu na gravidez, ou seja porque está acontecendo a dinâmica do pai e da mãe, a dinâmica de quem mora na casa onde ele mora. Às vezes ele está com o avô, com o tio, né? Não tem o pai e a mãe, e ele está vendo uma dinâmica ali que não está sendo legal. Então não adianta brigar com a criança está sofrendo e tem um porquê, tem alguma coisa que está incomodando ela. O DNA é 2% fixo e 98% volátil, ok? Então, quando você, por exemplo, vê o fato que meu filho é feito 50% de mim, mas a parte que é mais fixa é só 2%, o resto é volátil. Então, quando meu filho ele vai para a escolinha, ele vai conhecer mais 10 crianças, mais 20 crianças, tem a professora, o DNA dele está recebendo outros estímulos.